Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre o efeito da espessura das pás em rotores de máquinas de fluxo. No vídeo anterior nós falamos a respeito do efeito do número finito de pás. Agora falaremos a respeito da espessura dessas pás. Tomando como base uma máquina de fluxo geradora, ou seja, uma bomba, nós temos aqui nessa figura representada o rotor interno e aqui algumas seções de pás, alguns trechos da pás. E a gente tem algumas características aqui, sendo S a espessura da pá e ST a projeção dessa espessura nesse bordo de entrada do rotor. Então, se a gente planificar essa figura, nós temos um esquema semelhante a esse aqui. Essa região achurada seria as pás, essas regiões. Aqui nós temos a espessura e a projeção sobre o rotor que aqui foi planificado, é natural que essa linha aqui, é óbvio que essa linha é um arco, mas se a gente linearizar esse arco, nós vamos ter essa projeção aqui. E aqui o ângulo beta. Por definição, o ângulo beta é o ângulo formado entre o sentido positivo da velocidade relativa e o sentido negativo da velocidade tangencial. Mas na prática o ângulo beta também é o ângulo da pá, seja na entrada ou seja na saída. Então o beta aqui está representando a pá aqui. Se a gente construir um triângulo a partir desse esqueminha, nós temos esse triângulo aqui, ST, que é a projeção da espessura da pá na linha do bordo de entrada do rotor, vamos dizer assim, ST, que é a própria espessura, e esse ângulo aqui seria esse ângulo. Então vejam que nós temos um triângulo retângulo e aqui 90 graus entre essas duas linhas. Se a gente voltar aqui, nós vamos perceber que se a gente desprezar a espessura das pás, essa projeção ST ela não vai ter efeito nenhum. E a área de passagem, ou a região de passagem que o fluido vai ter disponível, vai ser essa região aqui que está delimitada entre dois pontos idênticos nas pás, que a gente está chamando de T. Na entrada T4 e na saída T5. É como se fosse o passo da pá. Então vejam, entre esse ponto e esse ponto nós temos T. Mas só que dentro dessa dimensão T, tem um espaço aqui que está sendo consumido por ST. Ou seja, a área de passagem do fluido não é T, mas T menos ST. E como que a gente pode considerar esse espaço perdido? Então a gente pode escrever ST a partir desse triângulo aqui como sendo S, que é a dimensão conhecida, sobre o seno de beta. Ou seja, o seno de beta é S sobre T. Logo, ST é S sobre seno de beta. E o fator de estrangulamento a gente pode escrever como sendo a relação entre esse espaço realmente disponível e o espaço que seria disponível para o fluido escoar se a espessura fosse desprezível. E como que a gente pode escrever essa relação? Então é T menos ST, aqui, seja na entrada ou seja na saída, sobre T. Então a essa relação a gente chama de fator de estrangulamento. E o ST foi definido aqui por esse triângulo, sendo S, que é a espessura da pá, sobre seno de beta, que também é um ângulo conhecido. Então a partir daqui a gente define o fator de estrangulamento. Se a gente pensar que o fluido vai ter uma área menor para escoar e a conservação da massa ela existe, ela se aplica nesse caso, então na região de entrada a gente pode escrever que Cm, que é a velocidade, a projeção no plano meridiano da velocidade absoluta, ou seja, a velocidade do fluido imediatamente antes do rotor, essa velocidade vai ser menor do que a velocidade imediatamente após a entrada do rotor, uma vez que essa área é menor do que a área no ponto 3, porque a área no ponto 3 seria a área equivalente a T, porque a espessura da pá do rotor começa a valer apenas
depois da entrada no rotor. Então, imediatamente antes, a gente tem toda aquela área disponível, então nós teríamos T. Depois que ele entrou, ele tem apenas T menos ST. Então a gente pode escrever essa relação aqui. A velocidade no ponto 3 é a velocidade no ponto 4 vezes esse fator de estrangulamento. Esse fator é menor do que 1. Então a gente pode entender que a velocidade antes da entrada do rotor é menor do que a entrada depois. É óbvio porque a sua área é maior do que a área em 4. E o mesmo raciocínio a gente pode aplicar na saída. Na saída a gente vai ter uma área menor no bordo de saída, mas ainda no rotor, do que depois de sair do rotor efetivamente. Então, a velocidade na saída, após o rotor, na posição imediatamente após o rotor, a sua área é maior, a velocidade vai ser menor. No ponto imediatamente antes da saída, a área é menor, então a velocidade é maior. Assim a gente pode escrever a relação entre essas duas velocidades como sendo velocidade absoluta no plano meridiano em 6 é igual a fator de estrangulamento na região 5, que pode ser diferente que na região 4, vezes a velocidade absoluta no plano meridiano em 5. Então, qual é o efeito que isso vai trazer sobre o triângulo de velocidade? O que vai acontecer é o seguinte: na entrada o fluido vai ser acelerado e na saída ele vai ser desacelerado. Vejamos aqui então o triângulo de velocidades na entrada. É importante ressaltar que a projeção da velocidade absoluta no eixo U, no ponto 3, imediatamente antes da entrada, e no ponto 4, imediatamente depois da entrada, são iguais, elas não se alteram. Então a gente pode reescrever esse triângulo de velocidades como sendo esse aqui. Esse triângulo menor, vamos dizer assim, é no ponto 3, mas quando o fluido entra no rotor, ele vai ter um espaço menor para escoar, então ele é acelerado. Então a sua velocidade cm3 passa para cm4. Esse ponto aqui vem para cá, a gente mantendo a velocidade u, que não altera, porque é a velocidade do rotor. Então é como se a gente deformasse esse triângulo, pegando esse vértice e esticasse para esse novo ponto 4. Isso em função da espessura da pá. Quando a gente desprezava, esses triângulos eram exatamente coincidentes. E na saída vai acontecer a mesma coisa. Só que, ao contrário, no ponto 5 ele está na região de menor área, então ele tem uma velocidade maior. No ponto 6 a área dele aumenta, porque não tem a espessura da pá mais atuando. Ele é desacelerado de cm5 para cm6. Então veja que sua velocidade absoluta no plano meridiano se reduz, mas a projeção da velocidade absoluta no eixo U se mantém constante. Então aqui existe na entrada uma aceleração do fluido e na saída uma desaceleração do fluido. Lembrando que para escoamentos reais, toda vez que são geradas perturbações, variações de velocidade, a gente está gerando perda de energia. Então agora nós vamos ver os efeitos combinados tanto da espessura das pás, que nós acabamos de ver nesse vídeo, quanto aquele efeito estudado num vídeo anterior, que era um número finito de pás. O triângulo de velocidades na entrada, ele não é afetado pelo efeito do número de pás, que é aquele efeito de escorregamento, porque aquele efeito ele vai se manifestar apenas na saída. Então nós temos o triângulo de velocidades aqui em 3, representado por essa linha preta. E se nós considerarmos então apenas o efeito da redução da área de passagem em função da espessura das pás, o triângulo de velocidades em 4, que anteriormente seria coincidente com o triângulo de 3, ele passa a ser esse aqui vermelho. Então, ele parte desse ponto, o C4 vem até aqui, não mais C3. Então vejam como nós dissemos, C3 é menor do que C4, porque C4
é tudo isso aqui, e o W4 também vai lá para cima, aumentando então o ângulo aqui. Isso faz com que o fluido seja acelerado. Se nós considerarmos esses efeitos também na saída, no triângulo de velocidades na saída, nós podemos ver aqui, essa linha verde, ela estaria representando o triângulo de velocidades, desprezando os dois efeitos, o número de pás finito e a espessura das pás. Então, tanto o triângulo do ponto 6 quanto do ponto 5 seriam representados por esse triângulo verde e mais essa linha aqui, que é o 5, que não muda. Porque, de novo, o 5 é a velocidade tangencial, que depende apenas do rotor e do raio, não depende do escoamento em si, do comportamento do fluido. Então, considerando inicialmente o efeito da espessura das pás, a gente tem que lembrar que no ponto 5, então, o fluido tem uma área de passagem menor do que no ponto 6, então a sua velocidade é maior. É o que nós podemos perceber aqui. Velocidade cm5 é maior do que o cm6. Então, esse ponto que, se a gente desprezasse a espessura das pás, estaria aqui, com a espessura das pás, ele passa para cá. Então, a gente passaria a ter esse triângulo azul, considerando apenas a velocidade, o aumento da velocidade em função da espessura das pás. Mas o efeito de escorregamento, ele vai gerar aquele tombamento do triângulo de velocidades, tendendo a reduzir o ângulo beta. Então, esse ponto 5 vem para esse ponto aqui, e o ponto 6 também, porque ele também afeta o fluido na saída do rotor. Todo aquele efeito é carregado. Então, aquele ponto 6 que originalmente estaria aqui, ele passa para cá. E, finalmente, então, a gente tem o triângulo vermelho representando o triângulo de velocidades com o efeito combinado da espessura das pás e mais do efeito de tombamento, aquele efeito de escorregamento, e o triângulo 6, que é afetado pelo efeito de escorregamento. Naturalmente, ele não é afetado pelo efeito das pás, pela espessura das pás, porque ele já está fora do rotor. Então, o triângulo no ponto 5, com o efeito combinado, é esse representado pelas linhas vermelhas, mais a linha preta da velocidade U. E no ponto 6, o triângulo é essa linha tracejada, mais a velocidade cheia aqui. Vejam, então, que existe uma redução aqui do CO5 em função, que o CO5, nesse caso, ele vai coincidir aqui com o CO6, ele está coincidindo, em função do escorregamento, e também vai ocorrer uma desaceleração do fluido. Ele sai de cm5 para cm6. Ele tem essa velocidade meridiana, no plano meridiano, e passa a ter essa velocidade. Lembrando de novo que toda vez que a gente acelera e desacelera um fluido no escoamento real, a gente está gerando perdas de energia. Então, com esse slide eu finalizo essa aula, que teve como objetivo mostrar principalmente o efeito das pás, da espessura das pás do rotor, e agora combinando então esse efeito com um número finito de pás, mostrando que o escoamento real, que o triângulo de velocidades real, ele é distorcido em relação àquelas condições iniciais da equação de Euler. Eu espero que tenha ficado claro para você. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Espero que você acompanhe os próximos vídeos. Eu agradeço a sua atenção e espero você nas próximas. Obrigado e até lá.